ou na realização de obra pública geradora de valorização do imóvel particular, é que gerará o direito do ente federado de cobrar o tributo vinculado a uma atuação estatal. No entanto, a jurisprudência, observando outros dispositivos da Constituição, como o artigo 148, que prevê a possibilidade de instituição de empréstimos compulsórios pela União, em caso de calamidade pública, em caso de guerra externa, em caso de necessidade de investimento relevante e urgente de interesse nacional. E o artigo 149, que prevê a possibilidade de instituição pela União de contribuições corporativas, de contribuições de intervenção no domínio econômico e de outras contribuições sociais para financiamento da Seguridade Social, por exemplo, a concluir que, em verdade, a Constituição teria adotado a teoria pentapartite das espécies tributárias, de acordo com a qual tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as intituladas contribuições especiais. A adoção desta teoria pela jurisprudência traz algumas consequências que merecem ser salientadas. Uma delas, por exemplo, o artigo 155, parágrafo 3º da Constituição de 1988, estipula, desde 2001, que é defesa a instituição de outros impostos sobre operações com energia elétrica, petróleo e seus derivados e telecomunicações no Brasil. Ora, se é defesa a instituição de outros impostos e se consideramos que impostos e contribuições são espécies tributárias distintas, então não se proíbe a instituição de outras contribuições, como efetivamente foi feito com a contribuição prevista no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre comercialização e importação de combustíveis, a CID Combustíveis. Portanto, a consequência da adoção da teoria pentapartite das espécies tributárias pela jurisprudência, sob os protestos da doutrina que sustenta com argumentos profundos a validade da teoria tripartite das espécies tributárias, foram, por exemplo, uma delas, a possibilidade de instituição de contribuições sobre petróleo e seus derivados, no caso a CID Combustíveis. Outra consequência, sabemos que o imposto não pode ter base de cálculo de outro imposto, porque poderíamos ter violação àquela repartição das competências tributárias feitas de forma exaustiva e tão criteriosa pelo Constituinte. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que contribuições podem ter base de cálculo de imposto, já que contribuições são espécies tributárias diferentes dos impostos. Ora, sendo assim, temos muitas vezes contribuições que são tributos não vinculados a uma atuação estatal, tal como os impostos, que incidem sobre a mesma realidade tributada pelos impostos, muitas vezes com autorização constitucional, como ocorre, por exemplo, com o imposto de renda das pessoas jurídicas, previsto no artigo 153 como de competência da União, e com a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, que possui o mesmo fatiador, o lucro da empresa, prevista no artigo 195 da Constituição, como também de competência da União. Feitas essas considerações, vamos evoluir no estudo do artigo 145, cujo parágrafo 1º traz uma orientação dirigida especificamente aos impostos que merece nossa atenção. Sempre que possível, os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Trata-se de comando que determina que sempre que for possível, sempre que a hipótese de incidência do imposto permitir, este imposto deverá ser graduado consoante a capacidade econômica de quem paga, consoante a chamada capacidade contributiva do cidadão.
Esta graduação do imposto, conforme a capacidade contributiva do pagante, traz como consequência a progressividade fiscal das alíquotas dos impostos. Quanto maior a base de cálculo, maior será a alíquota. É o que predica o parágrafo 1º do artigo 145. O exemplo lapidar de imposto no qual as alíquotas têm progressividade fiscal, buscando tributar com alíquotas maiores aqueles que têm mais, é o imposto sobre a renda. No caso das pessoas físicas, temos desde uma faixa de isenção até alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e no limite 27,5% dos rendimentos auferidos pela pessoa física. Esta progressividade das alíquotas, que se eleva quanto maior a renda auferida, é a manifestação mais perfeita e acabada do princípio da capacidade contributiva, previsto como mandatório para os impostos no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. No entanto, não é todo e qualquer imposto que, de acordo com a jurisprudência atualmente vigente, porém em fase de mutação, se sujeita à progressividade fiscal de alíquotas. A jurisprudência dividiu, já há algumas décadas, os tributos em tributos reais e pessoais. Imposto pessoal é aquele devido pela pessoa, segundo a jurisprudência. Exemplo lapidar, imposto sobre a renda, devido sobre os rendimentos auferidos pela pessoa física. Já imposto real é aquele que tributa a res, que tributa a coisa. Exemplo, impostos sobre o patrimônio, IPVA, IPTU, Imposto Territorial Rural. No caso dos impostos ditos reais, a jurisprudência sempre rechaçou a progressividade fiscal de alíquotas, ao argumento de que nestes impostos, como se tributa a coisa e não a pessoa, é impossível alcançar-se a capacidade contributiva do pagante pela graduação de alíquotas conforme o valor do bem. É por essa razão que hoje, por exemplo, o proprietário de um carro popular e o proprietário de um caro automóvel importado pagam a mesma alíquota do IPVA, ainda que o valor de um seja 20 e o valor de outro seja 200. A alíquota é a mesma, obviamente os valores absolutos serão distintos, mas a alíquota não muda, não pode ser graduada. Não pode ser graduada porque a jurisprudência determina que nos impostos ditos reais é vedada a progressividade de alíquotas, já que neles não se alcança com a precisão que se alcança nos impostos pessoais a capacidade contributiva dos pagantes. Entretanto, e aqui vale salientar, esta diferenciação entre impostos pessoais e reais sempre foi criticada pela doutrina. Como diz o professor Sacha Calmon, a coisa não paga imposto. Quem paga imposto é a pessoa. Ora, se o imposto é devido pela pessoa, logo o imposto devido sobre a propriedade de um veículo automotor será pago pelo seu proprietário. Então não haveria, a priori, qualquer problema em se graduar a alíquota conforme a capacidade econômica do seu proprietário, manifestada pela posse de um bem que externa um signo presuntivo de riqueza, pela posse de um bem que indica capacidade econômica daquele contribuinte. Entretanto, como já dito, a jurisprudência desde sempre, fundada na divisão entre impostos pessoais e reais, inadmitiu, salvo autorização constitucional expressa, a progressividade de alíquotas nos impostos ditos reais. Aqui vale citar a súmula 656 do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a qual é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, de competência dos municípios, com base no valor venal do imóvel. Na mesma linha, a súmula 688 também